Você precisa treinar para ganhar medalha na segunda fase da OBMEP. Sem treinamento é praticamente impossível. O treinamento constrói um grande medalhista. Sou o professor Acácio Lima, treino alunos para Olimpíadas de Matemática. Seja bem-vindo. Hoje iremos fazer uma reflexão sobre a importância do treinamento. A importância de se dedicar, de ir preparado para a segunda fase. E nesse processo você vai ter que se tornar uma pessoa diferente. Como eu sempre falo, um guerreiro. Lutar até o fim, conhecer o terreno da segunda fase da OBMEP, aprender a usar as armas corretas, para que ao final você possa, por meio dos teus estudos, conseguir aquilo que você deseja, a medalha, a vitória. Mas antes, eu quero falar um pouquinho da minha experiência enquanto aluno. Vou falar da minha experiência enquanto aluno e enquanto mentor, professor que treina alunos para Olimpíadas de Matemática. Enquanto aluno, eu sempre fui um dos melhores da turma. Acho que um dos melhores da escola. Sempre fechei com 10, todos os bimestres em matemática, química, física, biologia. Então, naquela realidade, estava entre os melhores da turma. Considerado um aluno dedicado, um aluno que se esforçava, inteligente. Mas, quando a gente participava da OBMEP, estou ainda falando da primeira fase, eu percebia que havia uma lacuna, era muito diferente. Como se eu não soubesse muita coisa, não estivesse acostumado com aqueles problemas. E de fato não estava. Então, quando a gente ia fazer a primeira fase da OBMEP, nós íamos fazer totalmente despreparados, sem ter treinado com aquele modelo de questão. Então, por mais que a gente soubesse a matemática básica, o mínimo possível, mas que na minha percepção era o melhor, não era suficiente. Então, a gente acabava passando ali por uma certa angústia diante da OBMEP. Era muito diferente, era muito difícil, porque nós não estávamos acostumados com os modelos das questões, com os problemas mais aprofundados. Normalmente na escola a gente estuda os problemas mais simples. Quando vai fazer uma prova, o professor passa as questões muitas vezes parecidas ou até iguais àquelas que a gente fez nos exercícios. Então, acaba sendo muito fácil na escola. E as Olimpíadas, elas nos convidam a subir o nível. Então, já na primeira fase, acontecia esse baque, né? Essa meio que decepção. Como assim? Eu não sei resolver esses problemas? Mas como sempre tem uma quantidade de vagas para cada escola, os alunos precisam passar. Então aquelas vagas vão ser preenchidas. Das 20 questões, mesmo que o aluno acerte 7, 6, se forem as maiores notas, ele vai passar para a segunda fase. E praticamente todos os anos eu me classificava para a segunda fase. Eu lembro que teve uma vez que eu não fui para a segunda fase. Quando chegaram para comunicar na sala, que não falaram meu nome, todo mundo da sala olhou para mim assim. Eu lembro dessa cena e eu não tinha ido para a segunda fase. Ali eu fiquei muito triste,
Mas eu não tinha ido. Mas hoje eu entendo perfeitamente. O meu estudo não era suficiente, tinha que ter treinamento para poder avançar. Então, essa vez eu não passei para a segunda fase. E aí também fica uma reflexão para os alunos que não passaram para a segunda fase. Pessoal, faz parte. Em alguns momentos, a gente vai passar algumas dificuldades. Você não vai conseguir realizar aquilo que você queria, mas a minha esposa sempre fala, em tudo há um propósito maior. De todo mal, Deus pode tirar um bem infinitamente maior. Pode haver aprendizado, você pode se tornar, de fato, por meio daquele sofrimento, você pode amadurecer, ficar mais forte e no próximo ano treinar mais. Então, teve um ano que eu não passei para a segunda fase. Dando continuidade, nas vezes que eu passei para a segunda fase, nós íamos fazer, mas não tinha treinamento. Se não tinha na primeira fase, pior na segunda fase, era que não tinha nada. Chegávamos lá no dia, ia fazer aquela prova, e aí era totalmente complicado. Na minha época, por exemplo, eu não conhecia nenhum aluno medalhista. Então a nossa visão era muito baixa. A gente não acreditava que era possível, não sabia que das oportunidades das Olimpíadas, das bolsas de estudo. Não conhecia alguém que tivesse ganhado uma medalha. Então era algo muito distante. Nós não sabíamos que era possível. Por isso que hoje eu sempre falo, agora você sabe que é possível. Então você chega numa escola, tem vários alunos medalhistas. Por exemplo, na escola que eu trabalhava, quando eu cheguei lá não tinha medalhistas no município, na UBMEP. E a realidade foi transformada. Começamos aos poucos e hoje são vários medalhistas, não somente na UBMEP, mas em várias competições e não somente de matemática. Então, foi crescendo, 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 mas aos poucos mostrando que era possível. Então, por mais que você seja um aluno bom, dedicado na escola, sem treinamento, pela minha experiência enquanto aluno, é extremamente complicado. E atualmente, com a divulgação que a gente faz das Olimpíadas, só vai de fato ganhar medalha quem treinar. Na segunda fase da UBMEP você vai precisar escrever seu raciocínio, justificar. E isso é adquirido com treino. Ontem até eu falava com uma mãe sobre isso. A filha que foi para a segunda fase, está começando a treinar agora. Está tendo essa dificuldade de colocar o raciocínio no papel. E eu falei, com o tempo, com o treinamento, ela vai ficando com o olhar treinado, ela vai adquirindo a habilidade, começa a escrever e começa a organizar. Mas exige tempo de treinamento. Então, mais uma vez eu reforço, ser aluno bom não é suficiente. Se você quer se tornar medalhista na segunda fase da UBMEP, você precisa treinar. Você precisa percorrer o caminho certo. 3 passos que são importantes. A observação. Você vai precisar observar alguém fazendo. No caso, a importância de um professor, de um mentor. Você começa a observar, a analisar como é que o professor organiza o raciocínio, como é que ele coloca no papel. O mentor ele vai te direcionar, ele vai te ajudar no percurso. Inclusive, estão abertas as matrículas no Instituto Lima. Se você quiser fazer a sua matrícula,
clique no link na descrição do vídeo e você vai se informar, mostrar interesse em se matricular no Instituto Lima, e aí eu vou passar todas as informações, valores, para que você se torne nosso aluno. E ter o meu acompanhamento enquanto mentor, enquanto professor, que irei te direcionar. E além disso, participar de uma turma de alunos onde todos estão buscando o mesmo objetivo. Outra coisa muito importante que eu não falei, você precisa estar em um ambiente onde todos querem se tornar medalhistas, onde todos estudam de verdade, para que você não se engane. Um erro muito grande nesse processo é o pessoal começar a se enganar, se fazer que está estudando. E num grupo forte, onde você observa que as pessoas estão estudando, você também vai ter mais força. Mas isso é tema para outro vídeo. Então você precisa de um professor para te acompanhar no processo, de uma presença que vai te temperar, que vai te fortalecer, que vai te direcionar para que você consiga chegar onde você deseja. Então, se você desejar, basta clicar no link para obter mais informações. Primeiro passo que eu falei é observação. Segundo passo, prática. Então, você precisa praticar. A matemática ela vai exigir prática. Você vai começar a fazer as questões, organizar do seu jeito. E o terceiro passo seria a escrita, a experimentação. Você, de fato, vai começar sozinho organizar o seu raciocínio. Então você vai passar por essas 3, entre aspas, etapas no teu treinamento. Se você quiser se tornar um medalhista, se você estiver disposto de fato a pagar o preço. Não adianta chegar faltando um dia para a segunda fase da OBMEP, simplesmente assistir um aulão ali em cima da hora e dizer que vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Não vai ganhar medalha. Tem que começar a treinar desde agora. Desde agora. Para que você consiga chegar com tranquilidade nos últimos dias. Não esteja desesperado. Muitas vezes a gente faz um aulão de revisão, a gente prepara uma revisão final, como eu falo, é para revisar o que você já deve ter estudado. Mas muitos alunos vão perceber isso só nos últimos dias. Então essa revisão que a gente faz, para quem já vem estudando, é mais uma motivação. E para quem está chegando, é um despertar para que no próximo ano estude. E muitos alunos vão ser alcançados, no próximo ano vão começar a estudar. Pessoal, não deixem para a última hora. Comecem a treinar de verdade, sem se enganar. Eu já disponibilizei o caderno de treinamento. Basta pegar, imprimir aquele caderno, começar a resolver as questões, começar a entender e não desistir. E aí você vai resolvendo, vai escrevendo, treinar todos os dias, não esperar somente também pelo professor, pelo mentor. Se na sua escola tiver treinamento, aproveita os treinamentos com o teu professor. Se não tiver, treina com os seus colegas. Faz esse processo de explicar para teus colegas, para ajudar. Tenho plena certeza que o treinamento, ele constrói. Então, aos pouquinhos a gente vai conversando, vai refletindo, porque a primeira batalha, de fato, ela é mental. Então, começa aqui. E você precisa acreditar que é possível. E hoje, se você olhar ao seu redor, você vai perceber que de fato é. Na nossa época, por exemplo, quando eu vim ter um celular, já foi quando eu estava fazendo faculdade. Então a gente não tinha
acesso às redes sociais. Quer dizer, às vezes uma vez perdida, quando você ia em uma lan house, você conseguia entrar no Facebook na época. Mas você não tinha toda essa questão de visualizar outras pessoas estudando, se dedicando, ganhando medalhas. Então, no nosso mundinho ali na escola, a gente era de fato os melhores da turma, os melhores da escola, porque nós fazíamos o que era possível, que estava ao nosso alcance, estudar o que o professor passava. Não tinha internet para pesquisar outras coisas. Então, na nossa realidade, na nossa visão de mundo, aquilo de fato era o melhor. Mas hoje você pode ir mais além, tem mais oportunidades, aulas gratuitas também, vários professores ensinando da melhor forma possível. Basta você aproveitar, basta você treinar. Um abraço e até a próxima.